E também, claro, agradecer à Mariana Vieira da Silva e ao Rui Pena Pires por fazerem esta apresentação. Não vou tomar mais tempo e passo desde já a palavra ao Rui. Então, é preciso? Não. Então, boa tarde. Obrigado pelo convite para fazer esta apresentação. É uma apresentação que é fácil de fazer, o livro lê-se muito bem. Embora seja de Sociologia, já tenho ouvido uns comentários que Sociologia às vezes é um bocado chato, mas não é, lê-se muito bem. E nem sequer é grande, é uma qualidade, não é um defeito, é uma qualidade. E trata de um tema que é interessante, que é apelativo, que não é um daqueles temas esotéricos que só diz respeito a meia dúzia de pessoas. Eu gostava de dizer que, para começar, que eu não conheço toda a bibliografia sobre a questão do poder, mas da que conheço, e já é alguma coisa, o livro do Augusto vai ficar um dos livros, dos ensaios mais abrangentes que há sobre o conceito. E, portanto, vai ser a partir de agora uma espécie de bibliografia mais do que recomendada para quem quiser trabalhar as questões do poder. E seria bom se ele saísse também em inglês, né? Já agora. Eu não me vou nunca apanhar a dizer que aos sociólogos e outros cientistas sociais em Portugal, para não escreverem em português, escreverem em inglês. Isso nunca me vou apanhar. Mas algumas coisas saem em português, talvez merecessem ter uma difusão maior. O livro é muito amplo porque faz três coisas muito importantes que nem sempre são feitas na sociologia. É um livro sistemático, isto é, não se perde com a história dos conceitos e outras coisas do género. Tira partido da cumulatividade daquilo que fomos conhecendo na sociologia. É um bom predador. O que é um bom predador? É alguém que consegue recolher informação útil, pertinente, de várias correntes teóricas, não se fecha numa, não se enquista, transformando muitas daquelas que são às vezes entendidas como oposições de vida ou de morte em abordagens complementares, desde que relativizadas. Agora, não é predador sem uma forma eclética. Há escolhas que são feitas e, a meu ver, são bem feitas, independentemente de haver ou não total convergência com uma dessas escolhas. Eu vou-me focar na primeira parte do ensaio, a Mariana no segundo, digamos assim, uma espécie de divisão de trabalho. E em relação a esta primeira parte, eu queria destacar duas questões que são fundamentais. Em primeiro lugar, é a própria definição do poder, que é uma definição relacional. Poder como capacidade para agir produzindo efeitos, depois é desdobrado em três componentes: o poder de, o poder com, o poder sobre. A identificação das relações, das propriedades das relações de poder, a diferenciação, a interdependência, a assimetria, a intencionalidade, a capacidade, a indeterminação. Ou seja, é um ensaio que começa por precisar muito bem do que é que está a falar. Não deixa o conceito pairar de uma forma vaga ao longo do ensaio. Em segundo lugar, queria destacar a virtualidade que existe na conceptualização das relações de poder e em função da sua intensidade, ao ponto de comando, a cooperação, do tipo de recursos mobilizados. O poder pode ser mais restritivo, mais sancionatório, ou pode ser mais persuasivo, mais argumentativo, e da questão da legitimidade, que põe em causa a autoridade contra a arbitrariedade. Ou seja, é um ensaio na qual o tratamento da questão do poder se faz não fechando o conceito, abrindo e carregando de dimensões que permitem uma utilização mais ampla. Depois é discutido mais em pormenor as formas de poder como autoridade, a influência, a liderança, há ainda uma referência à resistência. A questão-chave que se coloca com esta abordagem é no plano conceptual, na qual há uma opção, uma escolha, é se o conceito de poder, como todos os conceitos, devem ser definidos de uma forma mais alargada ou mais restrita. O Augusto opta por fazer uma definição mais alargada. Eu, por exemplo, sou defensor de uma definição mais restrita, mas, desde já, nenhuma destas soluções é uma boa e outra má. Cada uma dessas soluções tem vantagens e tem desvantagens. Alargar permite ganhar em sensibilização teórica, isto é, permite
que nós abordemos um maior número de assuntos já socializados numa perspectiva, dando um conceito, é algo que é feito pelo Giddens, pelo Parsons, por vários autores. Restringir permite fazer uma coisa mais positivista, que algumas pessoas não gostam, que é fazer proposições explicativas mais controladas, como por exemplo fazia o Weber, em minha opinião, mas também o Merton, o Turner, etc. E este problema é mais complicado ainda quando se tenta redefinir um conceito, seja ele qual for, neste caso o do poder, porque na construção de qualquer conceito há uma oposição entre generalidade e especificação. Quer dizer, quando eu faço um conceito, o conceito não é o Manel, o António e o José, né? É um tipo de pessoa, um tipo de ação, um tipo de qualquer coisa, portanto não é concreto. O conceito é sempre abstrato. E portanto tem que ser geral. Agora, não pode ser tão geral que não especifique um fenómeno distinguindo de outro. Como é que se manobra nesta tensão entre definir de uma forma geral para identificar um tipo e não uma coisa concreta? E como é que o específico o suficiente para distinguir de outros é algo que é complicado e levanta muitas discussões. Por exemplo, eu não gosto do conceito de violência simbólica, porque acho que não distingue, não ajuda a distinguir, mas não importa para aqui. O que importa é sabermos que neste ensaio o conceito de poder é definido de uma forma ampla, com mais generalidade do que especificação. Eu pratico mais a segunda, né? Tendo a definir o poder como imposição de vontade, aquilo no livro é chamado o poder sobre, em parte por causa de uma outra questão, que é, eu também um pouco ao contrário do Augusto, eu não consigo definir da mesma forma agente e ator. Isso é outra história para um lugar mais profissional. Agora, vou começar por dar desde já uma palmatória e dizer que uma das coisas que aprendi com o Augusto é que eu meti a pata na poça como gente grande quando fiz sobrepor as relações de poder às relações entre superiores e subalternos. Já vou rever isso nos próximos textos. Porque ainda por cima não preciso desta confusão e desta especificação mesmo para nada. Ele tem toda a razão. O que significa que este livro foi também muito útil porque me vai ajudar a fazer outros textos, a mim e provavelmente a outras pessoas. E esta é a vantagem dos bons livros. Começam com uma conversa com vários autores e acabam a suscitar novas conversas com outras pessoas que também estão a trabalhar sobre os mesmos temas. Portanto, muito obrigado por este livro. Bom, muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Augusto Santos Silva o convite e é mesmo uma honra estar aqui numa mesa com um antigo professor meu, o Rui Pena Pires, e com o Augusto Santos Silva, com quem tive o privilégio, e poucas vezes quando dizemos esta palavra, dizemos mesmo a sério, de ter aprendido durante muitos anos, enquanto leitora, quer da sociologia, quer do resto, enquanto colega de governo e enquanto cidadã. E só mesmo o Augusto Santos Silva, para neste ano de 2025, e correndo o risco, porque tenho aqui vários antigos professores na sala, me pôr a ler um livro de sociologia e a sentir tudo o que ficou um pouco para trás ao longo dos últimos tempos. O Augusto Santos Silva escreveu sempre. Escreveu enquanto era secretário de Estado, enquanto era ministro, enquanto era presidente da Assembleia da República. E reparem que não é escrever enquanto estes cargos todos, é escrever como sociólogo enquanto foi estas coisas todas. E isso nota-se muito neste livro, porque o exercício que aqui também vou fazer um bocadinho de separação entre o Augusto sociólogo, ou o Augusto cientista social e o Augusto político, não é muito fácil, porque ao longo destes anos todos, e eu sou testemunha de que mesmo enquanto político a sociologia estava sempre lá, ao longo destes anos todos acumulou estas duas condições e isso faz com que este livro dificilmente pudesse ter sido escrito por qualquer outra pessoa. É uma disciplina absolutamente invejável, não creio que ninguém nesta sala sinta que não tem um pouco de inveja dessa disciplina, que é organizar o cotidiano para conseguirmos fazer sempre as diferentes coisas que gostamos de fazer. Se calhar se não gostasse era mais difícil ter essa disciplina
e por isso eu, sendo socióloga, mas estando a fazer política há muito tempo, estive sempre à procura de, em cada página, onde é que encontrava o sociólogo e onde é que encontrava o político. E não é fácil fazer esta leitura. Em algumas passagens do livro encontramos mesmo o Augusto Santos Silva político, e uma delas o Rui Pena Pires já referiu aqui muito de passagem, que é na forma muitíssimo interessante, muitíssimo atual e muitíssimo útil, digo eu, para os tempos que se seguem, como trata o conceito de resistência como, no fundo, poder. E isso é um dos elementos de maior atualidade e um dos momentos onde eu praticamente consegui ouvir em coro os tais dois Augustos Santos Silva que aqui fui procurando. Em alguns, agora para um momento um pouco mais provocatório, em alguns momentos, principalmente a primeira parte, eu recuei um pouco no tempo para o ano letivo de 1996-97 e para o primeiro livro que li do Augusto Santos Silva, que era dado logo no primeiro ano, Entre a Razão e o Sentido. E é muito curioso porque se recua pelos autores, pela forma de pensar e pela forma como apresenta este conceito, e fui à prateleira de Sociologia, que não é tão frequentemente assim usada, retirei o livro, voltei a lê-lo e às minhas notas, e é uma coisa muito curiosa, onde sinto que os dois Augustos se foram entrelaçando ao longo destes últimos anos, porque eu já na altura tinha achado, o Augusto Santos Silva já escrevia no Público, quando eu entrei para a Sociologia já era ministro, já era secretário de Estado, mas era uma linguagem muito diferente daquela que nós podíamos ler nos seus artigos no Público. A escrita era bastante distinta e hoje em dia isso já não é assim. Este livro lê-se como todos os que entre nós podemos beneficiar de ouvir e ler o Augusto Santos Silva falar de política exatamente com a mesma clareza e a mesma limpidez, se eu posso dizer assim, e há uma espécie de aproximação na escrita, se posso dizer, e nesse sentido essa proximidade é mesmo muito visível, e acho que o Augusto Santos Silva político contagiou de forma muito positiva o Augusto Santos Silva sociólogo. Eu queria fazer um exercício que na verdade o livro também faz sobre o que é que este livro não é. E este livro não é um livro de memórias políticas. Acho que todos o leríamos, esse livro, com muita vontade, mas, agora preciso dos óculos, talvez o Augusto Santos Silva siga de demasiado perto uma recomendação que o Max Weber faz neste livrinho, onde diz que a vaidade e a necessidade de aparecer em primeiro plano, sempre que seja possível, é o que mais leva o político a cometer um destes pecados que ele identifica, os pecados mortais da política, a ausência de finalidades objetivas e a falta de responsabilidade. E, portanto, este alerta do Weber deve ter ficado, consciente ou inconscientemente, a pairar, e não vejo como muito provável venhamos a ler umas memórias políticas como muitos políticos têm. Também não é uma análise de um intelectual, se posso dizer assim, que foi deputado, secretário de Estado, ministro da Educação, da Cultura, dos Assuntos Parlamentares, de Defesa e dos Negócios Estrangeiros e presidente da Assembleia da República. Este livro não é um livro sobre o exercício do poder político. Ele é analisado nesta segunda parte do livro, mas não é isso. Não temos aqui um vislumbrar do que é a diferença de ser Ministro da Cultura ou Ministro da Defesa, do ponto de vista do conceito de poder como ele aqui é trabalhado. Não é também isso que temos. E também não é uma análise de um sociólogo, de um intelectual, sobre os poderes que teve e que tem, os poderes com que se confrontou, que geriu, que identificou, que o derrotaram e que venceu. E acho que nós também todos leríamos com grande prazer esse livro. Ao olhar para o poder como coisa, como faz um sociólogo, Augusto Santos Silva retira-se enquanto protagonista, enquanto agente político, reconhecendo que enquanto cidadão, enquanto homem, enquanto sociólogo, também está sempre
num lugar de poder, numa relação de poder. Mas não é por não ser nenhuma destas três coisas que este livro não tem uma enorme atualidade. Porque vivemos num tempo em que a definição muito detalhada e rigorosa de conceitos como soft power, a autoridade, a legitimidade, a forma como se distinguem aqui os diferentes tipos de poder, têm hoje e vão ganhar nos próximos tempos, como todos os dias, quando abrimos os jornais, nesta fase, principalmente os internacionais, uma atualidade muito grande, e talvez por isso o Rui Pena Pires dizia que a tradução em inglês era também muito útil. Quis o acaso, ou não talvez o acaso, que eu lesse este livro ao mesmo tempo que estou a ler o livro do Tony Blair chamado On Leadership. E queria terminar esta apresentação fazendo aqui um desafio ao Augusto Santos Silva. Os livros têm alguns pontos de contacto, nomeadamente porque falamos de duas pessoas que, enquanto políticos, olharam para o Giddens e, no caso do Augusto Santos Silva, na sua dupla qualidade. Mas, no conceito de liderança, na forma como o poder depende também da forma como é exercido, da finalidade que tem, da intenção e da capacidade de mudar alguma coisa, tem essas proximidades. Mas o livro do Tony Blair apresenta-se quase como uma espécie de um manual para um líder do século XXI. Tem um conjunto de recomendações com base na experiência, na sua e na dos outros, na forma como lidar com a tomada de decisão, com a informação incompleta que alguém que decide sempre tem, com a comunicação, com a burocracia, com as negociações. E se este livro que aqui hoje apresentamos é um livro que eu considero que só o Augusto Santos Silva poderia escrever, este que eu gostava que o Augusto Santos Silva escrevesse, então tenho mesmo a certeza que mais ninguém escreveria como eu. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado por estarem presentes. Agradeço a todos estarem... Acho que eu desliguei. Não. Capaz de ter ficado sem bateria. Ok. És o engenheiro. Sempre. Não sei se um engenheiro do planeamento resolve. Mais um eletrotécnico. Eu sei colocar a voz. Não. Bom, portanto, muito obrigado por estarem presentes. Começo por agradecer à Tinta da China esta colaboração. Já é o quarto volume e é uma editora excepcional do ponto de vista da preparação dos manuscritos e da própria beleza do objeto livro. Agradeço muito aos meus amigos e colegas Rui Pena Pires e Mariana Vieira da Silva terem aceito apresentar o livro aqui em Lisboa. E agradeço também à Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que é a minha instituição, por uma razão que vou já explicar e que está na base, na origem do livro. Eu, no dia 28 de março de 2024, terminei funções públicas que então exercia e na manhã do dia subsequente, 29 de março de 2024, compareci no meu emprego à hora do costume, que é um bocadinho depois das 9 da manhã, para evitar os engarrafamentos na VCI. E como o segundo semestre de atividades letivas já tinha começado, eu de facto só reiniciei as aulas a 16 de setembro de 2024. Aproveitei de 29 de março a 16 de setembro de 2024 para tentar resolver um problema que trazia comigo, que é exatamente o problema de definir o que é o poder, ou melhor, de tentar explicar ao maior número possível de pessoas que o poder é, a coisa mais banal que há no mundo, 2, a coisa mais presente que há nas relações entre nós, e 3, que ao contrário do que muita gente parece querer achar, não há poderes que não sejam poderes
e não vale a pena chamar alguns poderes contrapoderes para fingir que não são poderes e que não devem ser limitados como qualquer poder o deve ser, e, sobretudo, que o poder político está muito longe de ser o poder mais absoluto ou mais discricionário que existe numa sociedade. E dou o meu próprio exemplo. Eu exerci funções políticas durante muito tempo, ainda exerço, visto que sou membro da direção de um partido político, mas nunca na minha vida política atingi o grau de absoluto do poder de que disponho enquanto professor universitário, regente de uma cadeira que é obrigatória numa licenciatura. Porque a conclusão da licenciatura por parte de todos os alunos que têm o azar de escolher o curso de que a cadeira de que eu sou regente é disciplina obrigatória, depende de uma assinatura minha que não pode ser substituída por nenhuma outra. E isso acontece no ensino superior, no ensino secundário, felizmente não, e no ensino básico, felizmente não. O conselho de turma pode corrigir uma nota de um professor, mas no ensino universitário e politécnico acontece mesmo isso, um poder absolutamente discricionário de um professor. Discricionário não quer dizer arbitrário, quer dizer que tem que ser justificado, tem que ser fundamentado, e eu ainda sou do tempo em que, por via das precedências, até podia acontecer que a falta dessa assinatura numa disciplina impedisse os alunos de progredirem noutras disciplinas, mesmo que as outras disciplinas não tivessem nada a ver com a disciplina em que tinham tropeçado. Mas, por sua vez, este meu poder como professor universitário em nada se compara com o poder das duas equipas de cirurgiões que já me abriram fisicamente, materialmente, e que, num dado momento, comigo, enfim, em condições de absoluto despojamento, me disseram: e agora vamos pô-lo a dormir e vamos fazer o que quisermos. Portanto, o poder social, a expressão que nós usamos, é o poder de que o poder político é uma componente muito importante, certamente, mas não confundamos a parte com o todo. E, portanto, é, creio eu, útil não só para sociólogos, mas para historiadores, para cientistas políticos, para antropólogos, para juristas, para linguistas, para especialistas em relações internacionais, para especialistas em estudos de segurança, que nós nos entendamos sobre o que é que queremos dizer quando dizemos a palavra poder e para que é que serve o uso dessa palavra. Porque um conceito, o título sugere que é uma discussão sobre o conteúdo de uma palavra, e é, certamente, porque os conceitos são as palavras que nós usamos em ciência com um sentido unívoco que somos nós próprios que estabelecemos, mas mais importante do que dizer a palavra é usar a palavra para compreender a realidade. Um conceito é sempre um molho de chaves, uma constelação de conceitos é sempre um molho de chaves que nós devemos usar para abrir essas casas que são as realidades que vamos construindo. E se ficarmos com as chaves, mas não a usamos para abrir portas, as chaves serão inúteis. E, portanto, o livro tem duas partes. Numa primeira parte procura justamente circunscrever o sentido da palavra poder e faz isso com um intuito que é também algo polémico, isto é, evitar deslizamentos involuntários ou voluntários que procuram retirar da natureza de poder certas componentes desse poder. Que é o que acontece quando as pessoas dizem influência como se a influência não fosse poder, quando dizem autoridade quando a autoridade não fosse poder, ou quando reduzem o poder à dominação e acham que aqueles que estão do lado dos subalternos nunca exercem o poder. E, portanto, o livro tem essa preocupação de procurar ser claro e preciso, mobilizando os conhecimentos de que eu disponho. Evidentemente que se nota que o livro é escrito por alguém com uma formação em Sociologia, mas eu creio que se nota também que é um livro escrito por alguém com uma formação em Sociologia que adora ler livros de História, de Relações Internacionais, de Estudos Políticos, da Economia
e até algumas vezes de direito. Por razões de incompetência, eu não entro na área da linguística. O estudo da linguagem como poder é absolutamente fascinante e a análise de discurso é todo um território que eu não domino e, portanto, não é aqui invocado apenas por ignorância. E também este livro não é um livro de direito no sentido heroico e no sentido não heroico que a palavra pode ter. Mas é um livro que procura dirigir-se a estudantes, digamos, estudantes de graduação e de pós-graduação, nas diferentes disciplinas que lidam com o conceito de poder, com as realidades do poder. A ideia de que se parte aqui é uma ideia muito convencional, designadamente entre, digamos, a corrente a que eu e o Rui Pena Pires pertencemos. O nosso ponto de partida é olhar para o poder como uma característica da relação entre pessoas. Portanto, eu vejo uma Mariana e um Rui e, em determinadas condições, digo, bom, pode estabelecer-se entre eles uma relação de poder. Quando é que se estabelece entre eles uma relação de poder? Quando, ao fim e ao cabo, eles estão num jogo, numa interação, numa relação, justamente, em que mobilizam certos recursos, certas capacidades que tenham para prosseguir certos objetivos que tipicamente, para um, dependem do outro, dependem da influência que um possa ter sobre o outro. Quando o resultado desse jogo está completamente determinado à partida, não há uma relação de poder. Uma sociedade, uma realidade que fosse absolutamente pré-determinada, seria uma realidade na qual não existiria poder. Seria uma realidade profundamente totalitária, mas seria uma realidade na qual não existiria poder, nem existiria política. Aliás, no princípio da Idade Moderna, as grandes utopias, incluindo a do Thomas More, são justamente projeções de realidades possíveis que esvaziariam o poder, em que os comportamentos das pessoas, as possibilidades das pessoas, as oportunidades, estariam sempre dependentes de uma ordem ou outra que não a ação dessas pessoas. E, portanto, é preciso haver indeterminação. É preciso haver alguma assimetria. Se a Mariana e o Rui tiverem exatamente as mesmas capacidades, os mesmos recursos, a mesma influência, puderem mobilizar as mesmas bases, a relação não será uma relação de poder. Tem de haver alguma assimetria. Não é necessariamente uma assimetria hierarquizada, não é necessariamente porque um dispõe de uma quantidade de 123 e outro dispõe de uma quantidade de só 118, mas é uma assimetria, por exemplo, no tipo de recursos que mobilizam. Isso é muito evidente nas relações internacionais. A gente pode dizer que os Estados Unidos e a China são duas grandes potências em relação de poder e o que está aqui em causa é a diferente natureza dos recursos de que cada uma pode dispor. Um território, o poder militar, a demografia, o poder tecnológico, etc. Mas tem de haver alguma assimetria. E, terceira característica essencial para ser uma relação de poder, o resultado da relação tem de estar indeterminado. Portanto, ele tem que depender também do jogo, da relação que se estabelece entre as pessoas. Quer isto dizer que eu entendo, ou nós entendemos, que todas as relações são relações de poder, que as relações de trabalho, as relações profissionais, as relações de amizade, as relações amorosas, as relações comerciais, as relações familiares, tudo são relações de poder? Não. Mas quer dizer que em todas estas relações, quando estiverem em causa os termos de troca, há poder. E, portanto, há poder dentro da família, há poder nas relações comerciais, como, aliás, temos visto nos últimos dias, que vai muito além do que a lei, aliás, permite. Há poder nas organizações, há poder nas empresas, há poder nas relações amorosas, há poder nos espaços privados, há poder nas livrarias, etc, etc, etc.
Portanto, o poder é uma realidade que está permanentemente à nossa vista e está também permanentemente ao nosso dispor. A segunda coisa que me encasina um pouco o juízo e contra a qual este livro, em certa medida, também se levanta, para além da primeira, que é aquela ideia de que há poderes que não são poderes, mas são apenas contrapoderes e, portanto, não podem ser interrogados como poderes, o poder da imprensa, por exemplo. A segunda coisa que me encasanita, para além desta, é a ideia de que uns estão do lado do poder e outros estão do lado da resistência. Uns estão do lado do poder, do sistema, do absoluto, da discricionariedade, e outros estão, digamos assim, imunes a esse poder que é o implícito desta consideração, suja, degrada, adultera, etc. Ora, o poder é algo que nós mobilizamos e para que nós nos mobilizemos para conseguir atingir os nossos objetivos, e os nossos objetivos pode ser aumentar as nossas remunerações ou melhorar a qualidade de vida das nossas cidades, nós precisamos mesmo de mobilizar recursos e usá-los como poder. E, portanto, há também para além da teoria crítica do poder, há a possibilidade de uma teoria pragmática do poder e uma teoria que ajude as pessoas a mobilizar os seus recursos, a definir as suas estratégias e a prosseguir os seus objetivos. E por isso, o poder pode ser mais hierarquizado ou pode ser mais horizontalizado. Quando nós falamos de poder como cooperação, estamos justamente a pensar em relações mais horizontalizadas, isto é, em que a assimetria reveste menos a forma de uma dominação. Quando falamos em comando, evidentemente estamos a falar num poder que se exerce como ordem, como instrução, como determinação do comportamento de um X por um Y que lhe é superior. Eu posso usar como recurso fundamental do poder a força ou a ameaça do uso da força, poder como coação. Posso fazer disso de forma inteiramente legítima, se for um polícia, se for um juiz, se for um militar. Posso fazer de forma ilegítima, mas posso usar como recurso fundamental do poder a força ou a ameaça do uso da força, ou posso usar como recurso fundamental do poder o convencimento, a influência. O poder da influência pode ser muito maior e muito mais persistente e muito mais eficaz do que o poder da coação, como aliás todas as democracias aprendem e todos os Estados, mais cedo ou mais tarde, aprendem. E o poder pode ser ilegítimo, poder puramente arbitrário, e pode ser legítimo em função da autoridade, pode ser legítimo em função do carisma, pode ser legítimo em função da tradição. E, portanto, são estas várias formas de poder que nós devemos ter em atenção para perceber a riqueza desta constelação de conceitos que gira em torno do poder. E o livro tem a pretensão de pôr ordem nisto. Aliás, até faz de forma um bocadinho didática, porque no fim pega com um glossário. Portanto, com esta pretensão, espero que não seja demasiado pretensiosa, de que depois de ler já ninguém confunde as palavras. Agora, tudo isso é o trabalho do chaveiro, não é? Eu estou a burilar, a aperfeiçoar as chaves. Mas as chaves só são úteis se eu com elas abrir casas. Ora, há várias casas que o conceito de poder pode abrir. Em primeiro lugar, se eu parto da relação entre uma qualquer Mariana e um qualquer Rui, a primeira pergunta que eu posso e devo fazer, e como sociólogo é instintivamente logo a primeira que eu faço, é: e em que é que o que eles fazem na relação de poder entre eles depende das características deles? Do facto de ela ser ela e ele ser ele, de ela ter uma certa idade e pertencer a uma certa geração e ela outra, de ela ter um certo rendimento e ele outro, de ela ter uma certa posição numa estrutura social qualquer e ele outra. Isto é,
A partir da relação eu posso vir, digamos assim, para montante e perceber como é que a forma como objetivamente se organiza uma sociedade determina, circunscreve as relações de poder que nela podem ter lugar. Isso é o que tipicamente os sociólogos fazem e para isso nós inventamos conceitos como elites, analisamos as estruturas de posição social a partir da qual podem ser mobilizados recursos, etc. Mas eu posso fazer outra coisa, que é olhar para organizações e interrogá-las do ponto de vista das relações de poder que nelas existem. Se eu estiver a ensinar ou a estudar gestão de empresas ou se estiver a gerir uma empresa, faço isso todos os dias. Garanto-vos, faço isso a toda a hora. Assuma-o ou não, ou esteja como o Monsieur Jourdan, na peça do Molière, que às tantas descobre que faz prosa. Nunca tinha se lembrado que ao falar fazia prosa. E, portanto, independentemente de perceber que faço ou não essa prosa, se eu trabalho em organizações ou se eu estudo organizações, estou sempre a lidar com questões de poder. Com a autoridade, com a liderança, com a atribuição de funções, com as redes de comunicação informal que existem nessa organização e com os diferentes jogos que nela têm lugar e os diferentes mecanismos de coordenação necessários para que a organização prossiga os seus objetivos. Seja esses objetivos a reprodução social, como uma família, seja esses objetivos vender sapatos, como uma fábrica de sapatos. E eu, se partir do conceito de poder, também percebo melhor como é que funcionam os chamados corpos separados. Como é que funcionam as igrejas, como é que funcionam os exércitos, como é que funciona a comunicação social, como é que funciona a justiça. Porque todas essas estruturas podem ser organizadas também, podem ser interrogadas também, em função dos recursos que elas mobilizam e dos recursos que elas legitimam e deslegitimam em qualquer maneira. E, portanto, usar o conceito de poder ajuda-nos bastante a perceber como é que funciona um jornal, como é que funciona uma fábrica, como é que funciona uma família, como é que funciona um grupo de amigos, como é que funciona uma organização privada de solidariedade social, como é que funciona um clube de futebol. E, finalmente, este conceito de poder ajuda-nos a perceber melhor aquelas estruturas sociais em que o poder é ele próprio, assumidamente, o objeto principal. As estruturas políticas, sejam elas internas, sejam internacionais. E, portanto, é impossível a gente compreender as relações internacionais se não perceber a distinção entre o poder suave e o poder duro, mas sem perceber que o poder suave é um poder, como o outro qualquer, não é? Implica a utilização de poder. E, portanto, o livro tem a pretensão de, na sua segunda parte, convidar os seus leitores e leitoras a, usando este molho de chaves, fazerem o teste, de verem se percebem melhor como é que funcionam estas diferentes estruturas da nossa sociedade. Portanto, esta é a lógica. Portanto, é uma lógica puramente analítica, muito analítica, não se conta nenhum segredo, espero não estar a decepcionar ninguém, mas, evidentemente, procura-se, eu faço uma pequena malandrice, que estou sempre a fazer e que a Mariana já desmascarou, que é, como eu tenho percorrido várias organizações, aproveito para ir fazendo sempre a observação participante em cada uma dessas organizações. E, portanto, há sempre uma parte de mim que está mentalmente e às vezes mesmo fisicamente a tomar umas notas sobre como é que funciona essa organização para a minha observação sociológica. Como acontece em muitas áreas da sociologia, nós, estudando a sociedade, aprendemos muito com a sociedade, aprendemos muito com o conhecimento dos atores e, portanto, eu tenho também aprendido muito com o conhecimento dos atores com que tenho o prazer de trabalhar.
Portanto, espero que com isto ter conseguido sensibilizá-los para o facto de este não ser um livro para sociólogos apenas. Ser um livro, certamente, de um sociólogo, mas para pessoas que gostam de perceber como é que funciona, né, o poder. Quanto à versão inglesa, sim, o que eu estou a preparar agora é em inglês, mas não é sobre o poder, é sobre a cultura portuguesa. Muito obrigado e muito obrigado por terem participado. Então, pronto, nós não precisamos de microfone só para dizer, se quiserem autógrafos, o nosso autor está disponível para assinar os livros e obrigada mais uma vez a todos.